Muito bem, olá queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia online, desse dia 17 do 11 de 2025. Estamos em Salmos 25:10 e também Mateus 5, verso 11 e verso 12, ok? Que diz assim, ó: Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e o seu testemunho, os seus testemunhos. Mateus 5, 11 e 12 diz: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Hoje nós vamos falar algo sobre o efeito da palavra de Deus, independente das circunstâncias, independente das áreas, como que a palavra plena da essência de Deus funciona, o efeito dela, né? Uma das questões do efeito da palavra, diz aqui, é que misericórdia e verdade sempre acontece na realização do fruto das essências de Deus pela palavra no caminho daqueles que vivem a palavra. Então, todas as veredas, todos os caminhos, todas as definições do Senhor, quando Ele é o organizador, quando Ele está organizando a nossa vida, acontecem e são geradas por misericórdia, que significa trono da graça, o trono do favor, o trono da misericórdia, a manutenção de Deus e verdade e a essência dele. Para aqueles, então sempre há verdade e misericórdia, que é a manutenção de Deus, para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Então, para aqueles que estão vivendo a essência da palavra, vivendo aquilo que é a essência de Deus, há verdade e há misericórdia nos seus caminhos, ok? Esse é um dos frutos da palavra, então, misericórdia e verdade sempre, né, a manutenção de Deus, a essência dele, sempre vão frutificar no caminho daquele que fez e vive a aliança plena dos testemunhos da essência da palavra de Deus. Mateus 5, 11 e 12 diz: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Outra questão do efeito da palavra é quando há perseguição, mentira e injúrias, né? Toda vez que a verdade da essência, né, a essência verídica da existência, formada por Deus, das funcionalidades das coisas, vem à tona, e Deus ensina, e Deus fala a verdade vem. Aqueles que querem, como em João 3, capítulo 3, vai falar lá a partir do verso 16, 17 em diante, que aquele que ama as obras más não consegue conviver com a luz. Quem está agarrado a uma obra má tem dificuldade de andar na luz. Ou luta. Por que ele não consegue? Por que ele sempre está arrumando um problema, uma desculpa, uma confusão, alguma coisa, só para pôr a culpa ou achar um defeito, achar uma questão contra aqueles que vivem a essência da verdade. Jesus explicou lá, no mesmo capítulo que ele disse, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele mesmo disse, mas quem ama as obras do mal, quem está agarrado a uma obra da maldade, ele não consegue viver, né? Ele não está aberto para Deus. Por mais que ele possa falar, ele não está aberto para Deus. Então, acabam que perseguindo e mentindo, injuriando aqueles que vivem na essência, porque quer tirar o efeito da essência da verdade. Isso é também um resultado do efeito da palavra. Quando começa a aparecer perseguição, mentira e injúria, também é o resultado do efeito que a palavra está agindo. A palavra está mexendo com quem está agarrado com as obras das trevas. A palavra está lá, está tocando. Agora o indivíduo que está incomodado, ele é que vai saber se ele vai querer destruição para a vida dele ou não. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim
perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, a própria palavra, ela é como um efeito de semente e como a chuva, né? Cai água na semente, vai nascer. Independente qual seja a semente. Então, quando a palavra chega e o indivíduo gosta das obras da luz, gosta das coisas boas, gosta de ser inteiro para Deus, gosta das coisas de Deus, ele vai abraçar as coisas de Deus. Ele não vai sair inventando, perseguindo, mentindo, causando e inventando um monte de coisa. Não. Ele ama as obras da luz, ele abraça a luz, ele não tem um abandono contra a essência de Deus. Agora, se ele está enroscado, se ele está com dificuldade, porque ele não gosta de abraçar as obras da luz, né, da transparência, da pureza, da limpeza, de toda a dedicação e devoção a Deus unicamente, plenamente, inteiramente, o que acontece? Ele começa a se incomodar e querer perseguir, mentir e injuriar quem vive na essência. Então, é muito claro quem gosta de estar agarrado às obras das trevas. É só ver o tanto que o indivíduo injúria, persegue e mente contra um fator de essência verídico pleno de verdade da palavra. Tem um fator de verdade plena, essência plena, verídica, e o outro indivíduo vem acusando, vem distorcendo a verdade, vem desmontando a verdade. Então ele gosta das obras das trevas. Se ele é agarrado às obras das trevas, não tem jeito, né? Esse é também tanto um fator de identificação da árvore, por isso que Jesus diz, pelo fruto você vai ver a árvore, né? A pressa de se abraçar e acolher a luz ou não, e também você entende pela injúria, pelo caminho da mentira, pelo caminho da perseguição, que ele não está afim, que ele realmente, as obras dele não é com a luz. Exultai também, alegrai-vos. Mas por que eu vou me exultar e alegrar por uma mentira, por uma injúria, por uma perseguição? Não é o fato de ser, né, atacado na injúria, o indivíduo em si ser atacado na mentira. O cristão, ele não é atacado por isso, porque ele sabe a fé e a aliança de fé que ele tem com Deus. Ele sabe a aliança, o compromisso que ele tem com Deus. Deus sabe quem ele é, tá tudo certo. Por que tá certo? Porque o que tiver que ajustar, Deus vai ajustar com ele, porque ele é herdeiro de Deus. Ele está na presença de Deus constantemente para Deus cuidar dele, né? Lavar, limpar. Então, tá tudo certo entre ele e Deus. Agora, porque Deus cuida de quem está sendo preparado para o céu. Agora, por que podemos nos alegrar e exultar quando uma perseguição ela tenta aparecer? Porque está desmascarando quem realmente não gosta das obras da luz. Está mostrando quem gosta de abraçar as trevas. Está mostrando o que faz um que está agarrado com as obras más. E aí, quando chega uma obra da luz, ele se apavora, ele se agita, ele começa a se expressar perseguindo, mentindo, injuriando, porque ele ama as obras das trevas. Ele está enfincado, né? Ele está entronizado, enraizado das placas tectônicas das trevas e pensa que ninguém vê. E Deus é claro para esclarecer o que está em obra de luz e o que está em obra de trevas. Então, é uma alegria também, porque o efeito da palavra, ele não só traz boas novas, mas ele é um pente fino. E ele é um espelho, refletor. Vai mostrando claramente, como nós já falamos, é um efeito, como se ele fosse um efeito da natureza. Chega num ambiente, vai ressuscitar o que está lá dentro da raiz. Independente se é uma obra boa ou uma obra má. A palavra chega, ela é um espelho que reflete o interior. E ela vai mostrar o que está nas obras do indivíduo. Então, grande é o galardão daquele que leva a palavra, porque se ele não ganha aquela alma de imediato, ele está fazendo retirar o mal da raiz para fora. Está fazendo externar aquele mal, porque a palavra vai chegar
e vai começar a mexer em tudo que é oculto, né? A palavra vem como uma espada de 2 gumes, diz a Bíblia. Ela vai mexer nas juntas entre alma e espírito, espírito e corpo, alma e corpo. E aí, é grande o vosso galardão, porque no processo de suportar uma perseguição, uma injúria ou uma mentira, a palavra está entrando e tirando, refletindo como espelho tudo que o indivíduo é, tudo que o indivíduo faz, tudo que o indivíduo vive, tudo que ele convive, né? Toda a, de verdade, todas as mazelas que sem Deus qualquer ser humano está sujeito a viver, né? Porque assim como perseguiram, então quando vem a palavra, ela dá esse fruto. Ou ela ganha a alma com fruto de alma salva, ou ela desperta a alma a enxergar a luz, ou ela tira para fora a reação como um espelho refletor das próprias obras más daquela pessoa, vai sair para fora. As ideias que a pessoa tem de perseguir, de mentir, de injuriar, mostra quem ela realmente é, ok? Então a palavra limpa, esclarece, transforma, purifica e reflete tudo que está oculto. Porque assim como perseguiram os profetas que foram antes de vós, os profetas tinham efeito naquilo que fazia, quem não queria porque estava em obras más, falava. Não adiantava nada. Por quê? Porque quando Deus quer trazer uma porção profética da palavra, um ambiente, a um assunto, a algum lugar, não tem quem mova Deus, não tem quem tire o propósito de Deus, não tem quem faça diferença, né? Além do que Deus quer fazer. Então, quando chega o poder da palavra de Deus, é a essência de Deus quem age. Então, nós podemos nos alegrar, porque independente se está chegando no nosso caminho misericórdia, como o Salmo diz, essência da verdade multiplicada, maravilha, melhor ainda quando há aceitação da palavra. Se está chegando injúria, perseguição e mentira, mesma coisa, excelente, porque Deus vai trabalhar como um espelho, como uma limpeza, Deus vai trabalhar como aquele que vai externizar tudo aquilo que precisa ser tratado. Uma coisa é certa, que a palavra vai cumprir o seu efeito. É uma espada de 2 gumes. Se o indivíduo aceitar, tem um fruto. Se o indivíduo não aceitar, tem um tratar. Porque a palavra, ela também limpa, trata. Ok? Esse foi então nossos versículos de hoje de Bíblia Online, dia 17/11/2025. Os poderes da palavra em todos os lugares, situações, circunstâncias e ambientes. Forte abraço, que o Senhor abençoe e até mais.